Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo dessa semana vai ser um pouquinho diferente, né? E a gente vai falar um pouquinho só sobre a nossa revisão, né? Para a nossa avaliação do dia 22. E eu vou mostrar um pouco aqui na apostila de vocês, né? Eu vou correr aqui o cursor, a gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos. E esses assuntos vocês vão se basear para poder estudarem para a nossa avaliação do dia 22, tá bom? Então, a nossa avaliação falará um pouco sobre lei de Coulomb, quem foi Coulomb e qual foi a sua característica da sua lei, o que essa força elétrica vai causar de impacto na física, quais são as características, né? Quais são a relação entre distância e força, né? Quanto maior a distância, menor a força e vice-versa. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a relação das cargas também com a força. Quanto maior forem as cargas, maior é essa força aqui. A gente vai falar um pouquinho também, né, graficamente, mostrando que à medida que a distância aumenta, a minha força diminui. Se essa distância for muito grande, a minha força tende a ser igual a quanto? Igual a zero. Vocês reparem que a força vai diminuindo o tamanho, né? O tamanho de acordo com o aumento dessa distância, né? A gente vai falar também que em relação das forças de atração e de repulsão, né? Cargas com sinais iguais fazem com que haja repulsão entre elas e cargas de sinais opostos fazem com que tenha o quê? Uma atração, tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre campo elétrico, é importante. Mas antes da gente falar de campo elétrico, eu quero que vocês depois vejam novamente o vídeo que eu postei para vocês sobre a evolução dos modelos atômicos. Tá? Isso não está na apostila de vocês, mas é importante a gente falar dos modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Né? Então é importante que vocês tenham essas questões muito bem resolvidas com vocês saibam entender e interpretar esses problemas, até para que vocês possam compreender melhor todo o entendimento do nosso trabalho, tá bom? Já a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico, né? Campo elétrico nada mais é do que a relação entre força e carga, né? Entre força e carga. E o mais importante desse campo elétrico é o seguinte, as linhas de campo. As linhas de campo é o que me interessa, elas saem do polo positivo e entram no polo negativo, tudo bem? E aí a gente vai conseguir entender num campo paralelo, né, que esse campo elétrico uniforme, o que ele fala aqui? Ó? Quando uma região do espaço existe um campo elétrico e um vetor associado apresenta a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, esse campo elétrico é chamado de uniforme, ou seja, todas as linhas de campo saem o quê? Do polo positivo e entram no campo negativo, no polo negativo, tudo bem? E por último a gente vai falar também um pouco sobre o potencial elétrico, que é a energia que esse campo vai gerar, né, a partir de uma carga, tudo bem? E aí eu quero que vocês vejam também, né, o filme, né, que eu mostrei para vocês sobre o gerador de Van der Graaf. Esse gerador de Van der Graaf vai auxiliar vocês também a entender todo o potencial e como que esse campo vai ser, né, vai ser distribuído e como que isso acontece. Por que os elétrons se transferem de um corpo para outro. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vocês vão ler esses três textos sobre lei de Coulomb, sobre campo elétrico e sobre potencial elétrico, tá? E a partir daí vocês vão ver também os vídeos sobre a evolução dos modelos atômicos e sobre o gerador de Van der Graaf, tá bom? A partir daí vocês vão estar preparados para fazer a prova da gente do dia 22, tá bom, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.